capítulo 16, versículo de número 24. Achou aí? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo e pegar a sua cruz. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, você vai encontrá-la. Você se sente, por favor. Vida. Eu estava ouvindo um pastor outro dia, e ele falou uma coisa que, apesar de eu saber, eu não me dava conta. Ele disse assim: as pessoas andam à procura de coisas que são efêmeras, ou seja, coisas que passam. Elas lutam, elas brigam, elas correm atrás, se esforçam, vão ao limite da força e da capacidade, às vezes, por essas coisas que são temporárias. E ele disse assim: toda bênção que eu e você recebemos neste mundo, ela é temporária, ela não é eterna. E na maior parte das vezes ela satisfaz por um instante, e dali a pouco ela já não satisfaz mais. Ou seja, as pessoas ficam numa procura, numa briga por coisas que num dia as fazem felizes, mas passado o tempo, aquilo perde o sabor, o valor, o propósito e por aí vai. Vida. E a vida é assim. Num momento, tudo vai bem. Tudo está no lugar. Você está vivendo o melhor momento, sendo amado, amando, abraçando e sendo abraçado, ganhando, gastando, pagando de gatinho e tudo mais. Vida. Num outro, as coisas simplesmente parecem que entortam e acontecem, ou começam a acontecer ao contrário. As pessoas estão longe de você, você se sente abandonado, vazio, pequeno, deixado. E é engraçado, Que bom seria se nós pudéssemos controlar a vida, é ou não é? Controlar tudo o que nos acontece. Já pensou nisso? E tem gente que tem vontade, luta para isso, de controlar a vida, de fazer com que as coisas sempre sejam e aconteçam exatamente como ela imagina que tem que ser. E alguns, nessa busca pelo controle, imaginam que tendo o controle da vida, a vida dele então será a vida que ele entende que tem que ser. Só que eu tenho uma coisa para lhe dizer, que talvez, se você for esse tipo de gente, que você vai ficar aqui um pouquinho pensativo. Jesus disse que para ser feliz ninguém precisa ter controle da vida. É sempre surpreendente ouvir Jesus, sempre. E sempre que eu e você temos uma ideia de algumas coisas, quando você se debruça diante da palavra, você se depara então, não com uma contrariedade, mas com uma verdade. Olha que coisa interessante. Eu disse que Jesus disse que nós não precisamos ter o controle de tudo para termos uma vida boa. Quem se lembra como foi a concepção de Jesus? Quem se lembra? Quem gerou Jesus? Se você ouvisse sobre uma mulher que anda falando por aí, quem me engravidou foi o Espírito Santo, o que você diria? Seja honesto. Estou grávida do Espírito Santo.
Você ou ia procurar o cidadão que se chama Espírito Santo, é ou não é? Ou você desconfiaria, é ou não? Pessoa, a irmã Luciana fala assim: ah, Jean, o Espírito Santo me engravidou. O mínimo, estranho, né? A vida de Jesus começou assim. Caramba, meio estranho, né? A mãe grávida passou por um processo difícil e diz que estavam havendo um censo, uma contagem de pessoas pelo governo romano, e em Jerusalém não tinha lugares, né, para as pessoas se instalarem na região, tudo cheio. Diz que foi procurar um lugar lá no dia que ela estava para dar à luz, e Jesus nasceu num estábulo. O dono da estalagem falou assim: eu não tenho quartos, mas tem um lugar ali onde os animais ficam, e vocês podem se ajeitar por ali, porque a gente acha que ele nasceu numa manjedoura, né? Ele foi colocado na manjedoura, tá? Ele nasceu no estábulo, tá bom? Que alguém acha, ele nasceu na manjedoura, ele nasceu da mãe dele. A gente até canta isso às vezes, né? Nasceu numa manjedoura. Mas vamos lá. Depois de nascido, por causa de uma profecia, e que nasceria o rei de Israel naqueles tempos, o governo romano então passou a perseguir, porque ele queria encontrar a criança que se tornaria o rei e tomaria o lugar dele. Mandou matar um monte de crianças. A família dele teve que sair fugido durante a noite. E foram morar num país distante, num lugar longe da sua casa, da sua cultura. Olha só, nós estamos falando de vida. A vida de Jesus já começou bem fácil, bem simples. Já crescido, diz que porque o pai dele era carpinteiro, ele também se tornou um artesão, um carpinteiro. Uma profissão não muito fácil. Apesar do ganho ser razoável, não era uma profissão fácil. Tendo vivido como carpinteiro, ele recebe o chamado de Deus e começa a fazer com que o chamado de Deus na vida dele então se tornasse uma realidade. Só que o contexto em que Jesus vivia, o tempo em que ele vivia, a religião judaica era opressora, era dominante. Quase não haviam espaços para outros profetas ou outros homens denominados como homens de Deus. Aliás, os fariseus e saduceus tinham crivos e critérios muito rígidos para poder apontar se uma pessoa era ou não uma pessoa usada por Deus, e Jesus seria mais um desses. Mas ele começa o seu ministério e ele chama algumas pessoas para se tornarem os seus alunos, porque era costume e comum que, se houvesse um mestre, esse mestre difundisse as suas ideias e o seu pensamento, e o de Jesus não foi diferente. E do lado de Jesus só tinha gente boa. 12 homens de uma natureza fantástica, gente assim da mais fina classe, sabe? Gente finíssima, que foram chamados como seus alunos, né? E é incrível como a vida de Cristo, ela se inicia dentro de algumas condições que não são padrão, não são mesmo. Ele tinha tudo, Jesus tinha tudo, diante do que ele viveu. Preste bastante atenção a partir de agora. Jesus tinha tudo, pela situação de vida e o contexto de vida que ele teve, tinha tudo para ser uma pessoa mal-humorada, mal resolvida. Ele tinha tudo para ser um pessimista, ser cheio de traumas. Ele tinha tudo
para viver pensando nas dores e nas dificuldades do seu passado, no que a sua mãe e o seu pai ouviram e passaram. Imagine o que o menino Jesus não deve ter enfrentado. Aquelas pessoas que, entre as entrelinhas, ficam mordendo histórias confusas. Isso aí não sei não, hein? Não é o filho do José não. Já pensou? A gente não para pensar, que ele passou por coisas assim. Ele tinha tudo para ser alguém descontrolado, uma pessoa frustrada na vida. Teve uma vida muito dura, era o mais velho, com certeza, cuidou ali da mãe, dos irmãos, para ter uma vida onde muita coisa que ele começou não terminar, e muita coisa que ele iniciar, ele ficar ali frustrado por não ter condições de dar andamento ou continuidade no que ele tinha. E por incrível que pareça, Jesus não foi essa pessoa. E olha que ele teve vida dura. Vida dura. E duríssima. O apóstolo João diz que Jesus enfrentou coisas indescritíveis. Ele foi experimentado, disse João, em tudo. Tudo. Jesus passou por coisas que, se fosse eu e você, nós teríamos morrido na praia. Nós teríamos ficado pelo caminho. Nós teríamos desistido. Eu e você, se tivéssemos passado por isso, seríamos a cara do desânimo, a cara da tristeza, da frustração, da perda e da ruína. Pessoas assim, que sofrem muito, que padecem muito, elas começam a revelar algumas condições em sua vida. Quando elas têm alguma condição ou algum momento de alegria, ela tende a manter e a segurar isso, a controlar, para não perder, para não deixar embora, principalmente quando a pessoa sofre muito e por muito tempo. Você já percebeu, se você já leu os evangelhos, como Jesus nunca controlou a vida de ninguém? Ele chamava, dava opção. É claro que tinham regras, princípios e formas. E ele deixava a pessoa fazer a escolha. E olha que chegou gente para andar com Jesus Cristo. Como eu falei, só os filé. Eu gosto de brincar muito aqui com isso. Imagine você tendo como parceiro de caminhada o irmão Judas. Você foi um daqueles que, quando era daquela outra religião, na virada do ano você malhava o Judas, não malhava não? Você culpava ele, Traidor, vamos malhar o Judas. Aí no final a gente amarrava ele num poste e colocava fogo nele, não era? Você fez isso? Eu fiz, meu irmão. Eu nem sabia porque eu fazia, porque todo mundo falava que tinha que fazer. Depois um dia eu descobri que todos nós traímos Jesus. E que eu também merecia ser queimado se ele mereceu. Que isso, pastor? Sério? Eu nunca traí Jesus, tem certeza? Certeza que você nunca traiu? Eu não posso afirmar isso.
Eu já disse para ele coisas que eu faria e que eu não fiz. Eu já disse para ele muitas vezes que eu mudaria e não mudei. Isso é traição, não é não? Que eu falei que ia fazer, não fiz. Bom, ele nunca usou das suas decepções, do seu passado, das suas dores, das suas frustrações. Nunca fez isso. Ao contrário, Jesus era uma pessoa interessantíssima. O pessoal arrumava problema para ele o tempo todo. Mas ele sempre era gentil. Foi tolerante. E ele foi ensinando a cada um daqueles homens a viver. Eles estiveram com ele por 3 anos. E era gente ruim de lida. Gente com muita dificuldade, de vidas passadas, duras, difíceis e complexas. Para quem já leu, sabe que depois da morte de Cristo, aqueles homens que eram seus alunos, sem dinheiro, sem fama, sem ninguém para protegê-los, gente que não tinha nada, eles não tinham nada. Só que quando você lê a carta de Atos, você fala, caramba, eles estavam sempre animados. Eles não tinham nada, mas eles estavam sempre felizes, para cima. As pessoas os discriminavam. Tem uma ocasião, uma das mais gritantes de Atos, esse povo bêbado aí, beberam cachaça logo cedo, né? Discriminados por quem eram, por aquilo que faziam. Mas eles tinham amigos. Eles perdiam até o pouco que tinham às vezes, até o pouco. Mas você nunca os encontra na Bíblia desanimados. Tem um episódio que 2 deles estão presos, acusados de um crime que não cometeram. E eles levam uma surra de deixar o cara moído. E a Bíblia conta que eles estão lá amarrados e cantando. Porque a gente, quando está triste, faz o quê? Chora mais ainda, é ou não é? Quando nós estamos doentes, com algum problema, você fica ainda mais preocupado. E essa gente nesta vida. Mas por quê? Como que tudo isso era possível? Nós imaginamos que é preciso ter o controle de tudo para se estar bem e viver bem. Eu te dei o exemplo de Cristo, que ele era para ser o pior deles, mas não foi. E ainda instruiu gente como ele, ou pior do que ele, a viver uma vida diferente daquela que tinham vivido. E eles experimentaram essa vida, e nós lemos na palavra de Deus, isso é uma coisa incrível. Nós estamos falando sobre libertação. Tem gente que é preso e está amarrado ao que vive e ao que os outros pensam. E o que Jesus fez de tão extraordinário, Ana Flávia?
ensinou aqueles homens a viverem sua própria história, a plantar as suas próprias sementes. Não a viver a dor e o lamento, porque essas coisas acontecem. Para quem está vivo, isso é uma coisa que vem. Tem dia que você tem dinheiro e tem dia que você não tem. Tem dia que você está bem, no outro você está resfriado. Dá para ter controle? Não? Tem dia que todo mundo chega e te abraça e te beija, não é? Mas tem dia que tem gente que nem olha para você. Tem dias que tudo acontece. E tem dias que você espera por um milagre e ele não chega. Mas por quê? Porque isso é a vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu já nasci em um lar que poderia ter dado tudo errado. Minha mãe disse que foi o Espírito Santo que gerou eu nela. Eu fiquei imaginando o meu pai. Imagina Jesus contando a história. E meu pai, eu o perdi logo cedo. E como filho mais velho, eu tive que aprender o ofício e começar a cuidar. Alguém aqui começou a trabalhar muito cedo na vida? Você se arrepende disso? Eu nem um pouco. Eu não sei nem se foi muito cedo. Eu comecei com 13 para 14. Mas tem gente aqui que começou com 5, 6 anos. Tem gente aí que, se o pai olhou para você e falou assim, dá para segurar a enxadinha? Então você vai para a roça, menino. É ou não é? Tem filho aí que está com 40 anos, está em casa. Nunca trabalhou, o pai e a mãe sustentam. Mas imagina Jesus contando para os seus alunos como foi a vida dele. Sabe aquele tipo de gente que às vezes conta a vida dele para você, que você fala assim, caramba, a vida dessa pessoa é pior que a minha. E ele não está chorando, nem se lamentando pelos cantos, ele está ali resistente e firme. E eu estou aqui só com uma unha encravada, e parece que o negócio não vai, dá uma vergonha danada, não dá? E ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele preferiu ensinar aqueles homens a contarem as suas próprias histórias. Você vai entender bem o que eu vou falar aqui agora. Eu quero saber que tipo de história você anda escrevendo a respeito de você mesmo. E por quê? Porque eu estou vivo aqui agora. E eu não sei se eu vou sair vivo daqui. Eu cheguei aqui às 4h25 mais ou menos. Eu recebi uma notícia que tinha um irmão da nossa igreja que estava com o lado esquerdo do corpo com o braço dormente e formigando. E a esposa dele olhou para mim e falou assim, será que é alguma coisa, pastor? Eu falei assim, esse cara vai morrer, mulher do céu. Pastor, vai morrer. Esse homem tinha que ter ido para o hospital. Como assim está com o braço esquerdo formigando, dormente? Não, mas ele mediu a pressão e está tudo bem. Eu peguei o telefone e liguei, eu falei, ô infeliz. Eu não disse infeliz, eu falei, ô meu irmão, você está louco? Você quer morrer? Não, mas eu tô... Não, você não está bem não, você vai para o médico. Aí ele deu um jeito lá, a mulher dele saiu correndo, meia hora depois me manda. A pressão dele, ele mediu, estava 10 em casa, agora está quase 18. É, mas é assim. Numa hora você está bem, querido. Numa hora você está aqui, hoje, agora, sentadinho no banco, me ouvindo, você está aí pela internet, no YouTube, ouvindo a mensagem. Alguém vai ouvir isso aqui gravado. E pode ser que depois você já não esteja ali mais. Como é que você está escrevendo a sua história? Porque a vida, ela é um sopro.
falei, misericórdia. Aí mediu em casa, estava tudo certo. Eu falei, aqueles aparelhinhos que medem em casa, aquilo lá, meu irmão, é só para tirar o encargo da consciência. Ah, o meu mede certinho. Se você tem desse aí, tem problema de pressão, meu irmão, toma cuidado. Então eu estou aqui agora, estou sentadinho no banco sendo ministrado, mas amanhã você pode chegar no emprego e o patrão fala assim, tchau. Ou ele pode falar assim, vou te dar um aumento. É vida. É ou não é? É vida. Num dia eu tenho, no outro eu não tenho. Num dia minha família está uma bênção. No outro dia, minha família está virada no avesso. Eu me lembro de uma coisa que uma pessoa que foi da nossa igreja disse. Um senhor muito bem sucedido. Ele estava vivendo um problema familiar. Um daqueles que você, quando entra, fica... Falou, eu daria tudo que eu ganhei na minha vida para mudar a situação e a condição desse meu filho. Então, em um momento, você tem recursos, você pode, as coisas acontecem. Mas tem gente que está chorando por dentro. Está amargo. A vida está dura, está complicada. Você é inteligente, tem dons e capacidade, mas a vida é um tormento, é uma luta. É uma dificuldade para que as coisas aconteçam. O mal do século, por exemplo, hoje as pessoas são tão conhecidas, e eu fico assim, porque diz que a depressão é a falta de pressão, não é isso? É ou não é? A depressão é falta de pressão, de vontade, de anseio, de up, de Thanos. Como que alguém pode estar depressivo, sentado aí do teu lado dizendo, eu me sinto tão sozinho? Porque é o que o depressivo vive. Às vezes a pessoa tem gente sentada do lado dele, anda com ele, mas ele está dizendo, estou sozinho, estou abandonado, não vejo ninguém, não tenho ninguém. Gente sendo controlada pelo estresse, pelo medo, pela decepção, controlado pelo passado, pelas frustrações que já viveu e que já passou. E você aí, sentadinho, imaginando que se você tivesse o controle da sua vida, você não estaria passando por tudo isso que você está vivendo exatamente agora. Mas tudo que você e eu vivemos não tem nada a ver com o controle que nós temos, e sim com as sementes que nós plantamos. São elas que vão contar a nossa história. São elas. Não são as dores que estão te matando. Não são as frustrações que estão acabando com você. Não é a solidão que está deixando você para baixo e marcado. Não é. Não é não. Nunca foi. Não é o abandono. Foi abandonado pelo pai, pela mãe, foi criado por um ou por outro. Não tem nada a ver com isso. Se tivesse, Jesus deveria ser o raio-x, a revelação de uma realidade dessa, como você está dizendo aí agora. E o que eu tenho certeza absoluta é que Jesus quer plantar uma semente de vida nos nossos corações aqui nessa noite. Como assim?
Ele disse assim: vocês querem me seguir? De verdade, querem me seguir? Então negue-se a si mesmo. Para de pensar nas suas frustrações, nas suas dores, nas suas lutas e nas dificuldades que você imagina. Eu sei, elas estão aí e que você imagina que te atormenta. Enquanto você estiver apegado à sua vida, você vai morrer. Foi isso que ele disse, verso 25? Dá para expor aqui para a gente, por favor? Se tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la. E é o que está acontecendo com você, não é? Sim ou não? Você está tão apegado com o que você vive, com o que você passa. E o que está acontecendo? Porque você acha que você consegue ter o controle. Jesus falou: não, deixa eu plantar uma semente de vida aí. Abra a mão da sua vida por mim. E você vai encontrar a vida que você deseja encontrá-la. Se coloque em pé comigo. Jesus é fantástico, não é? Eu não sei mais o que eu faço, nem como faço. Não é assim? Eu não sei como faço, porque tudo que começa, morre. Misericórdia. E se eu pudesse voltar lá, eu mataria uns 2, 3, resolveria alguns problemas e seria mais feliz. Mas essas coisas não acontecem, né? Ficamos tão apegados e vamos morrendo. Você conhece alguém que teve mais problemas que Jesus? Ele estava na cruz, sem merecer. Você vai entender o que é esse processo, viver esse processo de ter o controle. Ele estava na cruz, pagando por um crime que não havia cometido. E quando não havia mais nada para fazer contra ele, diz que tinha um soldado observando. Se fosse eu e você na cruz, pendurado, na condição que ele estava, eu e você estaríamos xingando o mundo, xingando Deus. Pode ter certeza disso, porque quando a gente é injustiçado, é a primeira coisa que a gente pensa em fazer, não é? É apontar os outros, é mandar para aquele lugar, é culpar todo mundo, é ou não é? É assim que a gente fica. E diz que um soldado estava lá observando. E diz que ele ouviu Jesus orar: Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu não tenho nada contra eles não, os perdoe. E aquele homem falou assim: quem que num momento desse pediria para Deus perdoar as pessoas que o prejudicou? Quem? Só alguém que está contando a sua própria história. As dores que ele passou, as situações que ele viveu, não estavam contando o que ele era. Há quanto tempo você não tem o controle mais da sua vida? Há muito, né? Esse domínio da sua vida. E você achou que tinha, tá vendo? Não dá para ter controle. Não dá. E quem tenta controlar a sua vida, acontece o que com ela? Você a perde. Mas se você colocá-la nas mãos do Senhor Jesus, você vai encontrá-la.